conversar aqui com um grande, icônico, não vou dizer que é mito, porque o cara é um exemplo de ser humano, e quando o cara é ser humano, não precisa de alcunhas para além disso. O grande Edgar Franco, o ciberpajé, que tem muito para nos falar nessa noite, em que vamos comentar um pouquinho de literatura, né? É uma live que faz uma referência ao Dia Nacional do Livro aqui no Brasil, então vamos discutir um pouquinho dessas narrativas, do que é o livro, da importância que essas narrativas têm na vida do ser humano e, muito para além disso, né, a importância que essa narrativa tem na vida do ciberpajé enquanto um criador, enquanto um artista, enquanto alguém que manipula a realidade dentro dos limites ficcionais da coisa. Lembrando que essa live aqui ela faz parte do projeto O Banquete, Livros, Literatura e Outras Histórias, que foi um conjunto de ações que nós organizamos aqui na cidade de Anápolis, no qual fizemos comentários de livros online, essa entrevista online. Vamos também fazer uma feira do Troca, com oficinas literárias, palestras e sarau, embaixo do viaduto aqui de Anápolis, da Goiás com a Avenida Brasil, que combina muito, Goiás com a Brasil, embaixo do viaduto, vamos, junto com a feira de artesanato, vamos fazer um evento amanhã também em relação a isso. E isso aqui é mais um dos eventos que vem justamente engrandecer. Então, agradeço mais uma vez a sua presença, agradeço você ter aceito o convite. Então, bora para o que interessa, né? Antes de falar de livro, literatura, o que você está fazendo agora? Fiquei sabendo que você está lançando um quadrinho novo, como que funciona esse negócio? O que é isso? Explica para a gente. Fala qual que é o título. Eu tenho o título escrito, mas eu prefiro ver de sua voz, por favor. José Fábio, primeiro é uma honra, uma alegria, né, receber esse convite de você e dessa turma incrível que está organizando aí esse evento, o Banquete. É uma turma que eu respeito muito porque gente envolvida com cultura e batalhando pela cultura no estado de Goiás são pessoas importantes da cultura goiana, autores, roteiristas, e você com certeza é um das feras dessa turma, então é uma alegria para mim poder estar aqui trocando essa ideia com você nessa noite e contribuindo de alguma forma para esse evento, que pelo que eu vi, pela programação, é um grande evento. E aí você me perguntou o que eu estou fazendo nesse momento. E eu estou, então, com a primeira vez que eu faço isso, com uma campanha no Catarse de uma história em quadrinhos nova, no contexto do meu universo ficcional da Aurora Pós-Humana. Essa história em quadrinhos ela se chama Licanarquia, que é uma brincadeira, uma união dos termos licantropia com anarquia. E essa história em quadrinhos ela nasceu de um processo muito peculiar, porque ela vem de um reencontro que eu tive com um grande ídolo da minha juventude, da minha adolescência, que é o quadrinista Toninho Lima. Esse quadrinista ele fazia histórias em quadrinhos para as revistas da Block Editora, que era uma editora tradicional de quadrinhos na década de 70, 80, 90. E na segunda metade dos anos 80, ela começou a disseminar mais títulos de horror pelas bancas brasileiras, e um dos títulos tinha o curioso nome de Histórias Reais de Lobisomem. E foi justamente nessa revista que eu conheci o trabalho do Toninho Lima, lendo uma série que se tornou notória dele, desenhando um lobisomem em ambiente urbano, e que era algo incomum, né? Os quadrinhos sempre trouxeram, os quadrinhos de lobisomem feitos por brasileiros, sempre tinha aquela pegada mais rural, né? Mais do povo no campo, campesino, né? Voltando para o século passado, para o começo do século XX ou fins do século XIX, as histórias tinham aquele ar mais gótico, e de repente eu me deparo com um quadrinista trabalhando uma série de lobisomem, mas que se passa num contexto totalmente urbano. É claro que o cinema já fazia isso, a gente já tinha grandes filmes aí que trabalhavam isso, mas é o primeiro quadrinista brasileiro que eu vi usando esse personagem icônico do horror, que é o lobisomem, nesse ambiente urbano nos quadrinhos brasileiros. E o trabalho dele era um trabalho muito peculiar também, porque com o desenho do Toninho tinha fortes influências da linha clara belga e também
de, como ele mesmo revela, de um quadrinista que é tido como um grande mestre do quadrinho brasileiro também, que é o Watson Portela, naquele tempo já era um quadrinista conhecido, que o influenciava, Moebius e esses artistas de uma linha mais limpa, né? Com contrastes diretos entre claro e escuro, mas uma linha refinada e limpa. E era muito curioso ver esse traço peculiar e único do Toninho Lima e a forma com que ele, em certa medida, eu nunca gostei muito de quadrinho de super-herói, nunca acompanhei, nem nessa época, mas ele conseguiu também trazer um pouco da dinâmica visual dos pin-ups, do super-herói para essa HQ. E eu acho que ele fez isso de uma maneira muito interessante. E aí, na época, eu fiquei muito fascinado com a imagem desse lobisomem. E o lobisomem e o lobo são meus totens mágicos, né? Na minha prática mágica também. Eu utilizo esse personagem, como você viu aqui, né, na brincadeira, que é a minha caneca, que ela, inclusive, é uma escultura que é numerada, esse trabalho é numerado, e é inspirado no lobisomem, né, do filme Lobisomem Americano em Londres, do clássico do cinema. Grande E figura. eu sempre fui fascinado por essa figura, e aí na época eu fiquei muito vidrado nessa série, que na verdade ela foi uma série que ocupou 10 números da revista Histórias Reais do Lobisomem, e eu abracei aquilo ficou na minha memória afetiva, né, da minha adolescência, ali na segunda metade dos anos 80, a leitura dessas HQs do Toninho Lima, e depois eu fui ver outros trabalhos do Toninho Lima em outras editoras, na Dart, na Mestre do Terror, Calafrio, revistas da Grafipar que eu consegui em sebos, né? Eu passei a ser um admirador do trabalho do Toninho. Tudo bem, de repente, né, o Toninho meio que desapareceu. A gente tem uma crise nas bancas, muitos autores brasileiros também sumiram, não foi só ele. E eu fiquei muitos anos mesmo, sem ter notícias do Toninho. Né? Depois eu descobri que ele estava trabalhou por quase 20 anos como arte finalista na editora Abril, inclusive para quadrinhos Disney. Mas ele sumiu. E aí, no ano de 2017, na rede social Facebook, eu estava navegando lá, de repente eu vi aquele nome, Toninho Lima, lá, eu falei, cara, esse cara é o Toninho, será que é o Toninho lá dos anos 80? E não era o mestre que estava ali? E o melhor, eu entro no perfil do Toninho e percebo que ele está fazendo revistas em quadrinhos, voltou a desenhar quadrinhos, e os quadrinhos dele, que ele gosta, que é Capa e Espada, horror, né, e western. Ele começou a desenvolver ali em 2016, 2017, algumas revistas independentes, por conta própria. Eu fiquei encantado com aquilo, já escrevi para ele, pedi todos os títulos que ele já tinha publicado, e aí, cara, contei para ele a admiração que eu tinha por esse lobisomem, esse personagem dele específico do lobisomem, que eu tinha todos os números da revista aqui, né, e tenho mesmo tudo guardado. Colecionei, e essa revista em especial por causa do trabalho dele. E ele gostou demais de saber, né? Falei, nossa, você é para mim é um ídolo da infância, né? É aquilo que eu queria ser, um desenho de quadrinhos na grande editora, fazendo desenho de lobisomem, era uma loucura. E nós acabamos estabelecendo uma amizade. Aí eu falei para ele, olha, eu quero te pedir um original, eu vou pagar, você me fala quanto que é, e eu quero que você desenhe aquele lobisomem daqueles tempos para mim. E aí o Toninho, né, fez um preço simbólico para mim e fez um desenho fenomenal do lobisomem e me enviou o original desse lobisomem. E aí a gente continuou o papo, e aí ele foi conhecer os meus trabalhos de quadrinhos também, eu enviei alguns trabalhos meus, ele gostou muito, passamos a nos conectar nas redes, e a amizade foi crescendo, e em 2018, fim de 2018, ele fez um pedido curioso para mim, que foi o seguinte, olha, Edgar, eu queria te utilizar como personagem numa das minhas séries de quadrinhos, que é Tentáculos. Eu falei, ué, é mesmo? Que honra, que loucura. Você tá brincando comigo? Você tá falando sério? Ele falou, eu gosto muito da sua figura, do seu ideário, e essa série dele é uma série muito interessante, que é uma série de aventura com horror e com a pegada Lovecraftiana. E aí eu falei, dei toda a liberdade para ele, você pode usar e vai ser uma grande honra. E ele me inseriu como personagem a partir do número 2 dessa série, que é a Tentáculos, a partir desse número aqui, né?
Então, isso é uma publicação independente do Toninho, é Tentáculos número 2. Eu já tinha a 1, já conhecia, né, a estrutura da história, e de repente, aí, na número 2, eu já sou o personagem aqui, ó, que abre né, na abertura aqui da história. E aí você imagina o que é. Você é um grande fã. Aqui, tem na segunda página, eu estou sonhando aqui, acordando de um sonho. Então, o que é você ter um cara que foi um ídolo da sua infância e de repente esse artista resolve que você tem uma personalidade tão interessante que vale a pena, e uma figura também, que é essa coisa do cyberpagé, que vale a pena te inserir, né, na produção artística dele. Bacana E aí demais. já saiu a Tentáculos 3 também, e eu continuo aqui, até o meu papel como personagem, ele até, eu acho que até cresceu, né? Então, eu continuo aqui. Você está fazendo um cosplay inverso. Geralmente o pessoal Quer pega dizer, traz para fora, quer você dizer, está entrando nos quadrinhos. pois é, me tornei um personagem aqui, né, da narrativa do Toninho. E aí a nossa amizade cresceu nas redes. E obviamente que eu já tinha essa ideia há muito tempo de criar uma história em quadrinhos com o lobisomem, mas na Aurora Pós-Humana, que é esse universo ficcional meu, 300 anos no futuro, é um universo onde os avanços tecnológicos contemporâneos, eles já estão muito acelerados, então você tem uma espécie chamada tecnogenéticos, que são seres híbridos de humano e animal e vegetal. Qualquer hibridização é possível. E a gente tem os estropiantes, que são seres humanos que passaram a consciência para um chip, existem em corpos robóticos, e os resistentes, que são 3% da população, humanos como nós, que estão em extinção porque acabam adotando uma dessas novas espécies, acabam se transformando em estropianos ou tecnogenéticos. E também esse universo ele é muito complexo, é um trabalho que eu venho desenvolvendo há mais de 20 anos, né? E a ideia era como que será inserir, então, esse lobisomem do Tolinho Lima ali da década de 80, mas agora recontextualizado na minha Aurora Pós-Humana. E aí eu fiz a proposta do Toninho, a princípio era uma história curta, de umas 10 páginas, eu tive a ideia para um roteiro, e falei para ele se ele topava, ele topou. Aí mandei o roteiro para ele, ele demorou para responder um pouco assim, mais de uma semana, eu falei, ele não deve ter gostado. Aí quando ele me responde, ele já me responde com o rascunho da primeira página, né? O RAF da primeira página da história, e falando que tinha gostado demais da história, e impressionante o profissionalismo dele. Então, assim, ele vai desenvolver a história comigo, conversando comigo sobre a questão do roteiro, e a história ela vai se expandir. O Toninho acaba gostando tanto do roteiro que a história se expande, ela se torna... É um trabalho muito poético visualmente. Eu acho que ele tem muita influência de uma perspectiva do meu quadrinho pessoal, né, que tem essa visão mais poética. Ele se distancia bastante do Bill Cyberdrama Saga, que é um trabalho muito cerebral, mas ele se distancia também um pouco do Ecos Humanos, que é uma história muda. Então ele tem um pouco dos dois. Ele tem os 3 primeiros capítulos são mudos, e depois a gente tem um capítulo que a gente tem diálogos, e depois a gente vai de novo para uma coisa mais silenciosa na história. Eu considero talvez uma das HQs mais incríveis que eu escrevi, porque eu acho que eu consegui algo que eu buscava como narrativa. Você também é um narrador, você sabe, que era algo que fosse simples, mas que não fosse simplório, que tivesse uma densidade, uma profundidade. E isso me faz lembrar de uma das HQs que eu mais adoro e que foi o meu impacto maior no fim da adolescência e começo da idade adulta, quando eu tive a chance de ler Os Olhos do Gato. Até separei aqui do Rodorovsky, né, do Alexandre Rodorovsky, e do Moebius, que é esse trabalho, que é um trabalho também quase que só silencioso, é um quadrinho por página. Você nem gosta do Moebius, nem um pouquinho. Licanarquia não é assim, né? Licanarquia não é assim, mas aqui é um quadro por página, né? E é uma história de horror. Talvez uma das histórias de horror mais incríveis que eu já li na minha vida. Eu acho isso aqui assim simplesmente fabuloso. E é de uma simplicidade incrível, mas
é importante não confundir em narrativa algo simples com algo simplório. É de uma simplicidade, mas de uma profundidade, de uma densidade, assim, fantástica. Né? Você não tem quase diálogo nenhum, a história se resolve quase que só na visualidade, mas ela entra num território de mistério, de complexidade humana, que é incrível. E Licanarquia é isso. Licanarquia fala, na verdade, sobre os nossos tempos, sobre os encontros e desencontros com o outro, sobre essa perspectiva de não ser compreendido pelo outro, e até sobre algo que vai contra uma das tendências contemporâneas, que é esse radicalismo que cria as bolhas e que cria essa infeliz dinâmica de ódio extremista, né? Que as redes, pelo seu binarismo, e aí é uma teoria minha, elas amplificam, né, esse binário, como é só sim e não, esse ódio e esse extremismo grandioso. E em Licanarquia, essa narrativa sobre a história desse lobisomem. Então você tem um lobisomem, só que veja, não é aquele lobisomem que se transforma da lenda. Esse lobisomem é de outra natureza. Ele é um lobisomem tecnogenético. Ele é fruto da ciência no contexto dessa narrativa. Né? Só que, ao mesmo tempo, você tem uma localização no espaço-tempo do meu universo ficcional, que é a aurora pós-humana, que é o crepúsculo pós-humano, que é um tempo de decadência em que está acontecendo um gradativo retorno a uma cultura arcaica. A civilização está perdendo o sentido, mas esses pós-humanos que restaram, eles estão criando ali suas se retribalizando ou se isolando. Então você tem uma paisagem apocalíptica já com a sociedade em total declínio na história, e você tem esse personagem que ele é fruto da ciência, mas que ele se reconecta em certa medida ao espaço natural. Ele está na natureza. E é isso que dá vamos dizer assim, a estrutura básica dessa história, então, que é uma história de lobisomem, mas contextualizada na aurora pós-humana. Quem tiver interesse em apoiar, só ir no Catarse, né? Catarse .me/licanarquia, com C mesmo, né? Licanarquia, mistura de licantropia com anarquia, e aí vem essa ideia de anarquia, é uma ideia, né, de um tempo apocalíptico. Você não tem mais uma ordem estatal, não tem nada comandando, e as coisas estão acontecendo de uma maneira muito espontânea e sem leis que dirigem ali o espaço onde a narrativa acontece. Aqui uma curiosidade, né? Então, essa aqui é a ilustração original em preto e branco da capa, que eu acabei ganhando de presente original do Toninho Lima. Trabalho fenomenal. Você vê assim as pinceladas do Toninho. É um negócio de, sabe, assustar. E a campanha, ela tá muito bonita. Ela tem, você pode adquirir trabalhos meus, trabalhos do Toninho, inclusive Tentáculos, vários álbuns meus que estão, assim, inclusive se esgotando. A gente colocou na campanha. Nós já estamos com mais de 150% arrecadado no Catarse. Foi uma surpresa assim imensa para a gente, né, esse abraçar das pessoas com o projeto. Então já chegamos em 2 metas estendidas, então o pessoal já vai ganhar um card e um pôster, todo mundo de presente, porque a gente ultrapassou muito já o valor que a gente tinha estipulado para conseguir publicar o trabalho. Né? Aqui uma curiosidade, eu acho que dá para compartilhar a tela aqui. Deixa eu compartilhar e mostrar para vocês. Não, mostra aí. Eu estou até ansioso para receber esse trabalho e ver qual que é o resultado aí disso tudo. Aqui tá, você consegue ver? Consigo. Chegou? Então essa é a capa. Vocês viram, eu mostrei para vocês aqui a ilustração preto e branco, finalizada, e aqui a gente tem a colorização que eu fiz da imagem, né? E aí a capa, ela é baseada nessa imagem do álbum. Quem tiver interesse, a gente tem, tanto lá na campanha, vocês podem pegar os links, quanto também nas minhas redes sociais, Ciberpagé, nós já fizemos 5 números de um fanzine,
e que ele traz novidades sobre esse lançamento, traz HQs minhas e do Toninho, que se relacionam com esse universo todo aí que nós criamos, e também tem apresentado um panorama da Aurora Pós-Humana, né, que é um dossiê Aurora Pós-Humana, em que eu explico em detalhes esse meu universo. Esse fanzine, que tem 5 números publicados, na campanha lá no Catarse você pode baixar todos os números, é gratuito, né? São PDFs que você pode estar baixando. Essa é a capa do número 4 do fanzine. Essa é a capa do número 3 do fanzine também. Então, as artes são do Toninho e as cores são feitas por mim. Aqui é o card, né, que foi a primeira meta estendida de 125%, quando a gente alcançou. E aí todos os apoiadores vão receber esse card, inclusive você, né, José, que apoiou o projeto, vai receber um card dessa imagem, vai receber um pôster, que eu acho que a imagem não está aqui. Mas é só para mostrar algumas imagens aí, então, desse trabalho. E agradeço a oportunidade de poder falar dessa obra que está em processo e que a gente buscou esse caminho do Catarse, que é uma coisa nova para mim. Essa questão do Catarse é interessante, que é bom porque autores podem publicar coisas assim, sem a mediação de editoras e tudo mais, mas ao mesmo tempo tem aquela questão que é o seguinte, né? Um trabalho, mesmo um trabalho autoral, nunca é um trabalho totalmente só. Então o caso é, como é que fica essa relação sem a questão do editor? Por exemplo, o cartaz você consegue dinheiro, você financia e tudo mais, mas geralmente quando tem a questão do editor, ele sempre tem uma opinião extra sobre o que é o mercado, sobre o que vem a ser isso e essas coisas. Como que você acha que essa relação com um editor ele é benéfico para o autor? Ou isso aqui é até, ou a ideia do cartaz é até bom, assim, que você não tem ninguém dando pitaco excessivo no seu trabalho? José, é uma pergunta muito capciosa e uma pergunta muito interessante. De fato. Porque o meu trabalho, eu sempre pautei o meu trabalho por essa não possibilidade, o meu trabalho autoral, por essa não possibilidade de intervenção no meu espaço criativo. Isso é algo que caminha comigo até hoje. Mas eu sempre tive editores interessados no meu trabalho. E todos os editores que interessaram no meu trabalho, eles tiveram um papel crucial, por exemplo, na ajuda do projeto gráfico do trabalho, né? Que é um papel que eu acho muito legal. Nunca aceitei interferência na narrativa, mas, né, esse trabalho editorial que envolve também a divulgação, fazer o álbum, né, a história em quadrinhos ou o livro chegar nas pessoas. O trabalho do editor é um trabalho fundamental. Se o autor ele carrega nas costas todo esse processo, né, isso acontece no fanzine, eu adoro fanzine, você acaba tendo muitas outras atribuições que muitas vezes vão te impedir de, às vezes, desenvolver o processo criativo de uma forma mais ampla. Então, eu acho que o editor, para mim, ele tem um papel fundamental, principalmente nessa questão da articulação de fazer esse trabalho circular, de conhecer os canais para fazer com que essa edição ela ganhe espaço. E também, no meu caso, eu gosto de entregar para bons editores a questão do projeto gráfico do trabalho também. Então, e nesse caso é curioso, porque mesmo sendo um Catarse, nós temos uma editora. E quem sugeriu o Catarse foi a editora, que é a Atomic, que é uma editora que tem publicado meus quadrinhos já há algum tempo, principalmente em revistas esporádicas, né, como é o Quadritos, que é um fanzine clássico que eles publicam, mais recente nessa revista aqui, que é a Atomic Magazine. Está saindo o número 2 agora, esse é o número 1. Então, tem séries aqui de 5 autores, né, são quadrinistas da minha geração, que é o Laudo Só, eu, o Gazi Andraus, o Laudo e o Emir Ribeiro. Né, quadrinistas até conhecidos, premiados, cada um com uma série aqui. Então, são séries que têm continuidade, e isso é uma edição incrível. Essa ilustração daqui do verso é minha, que é da minha série, que chama Conversas de Beelzebub com Seu Pai Morto, e é uma série assim que ela se passa num ambiente mítico da Aurora Pós-Humana, depois posso estar até falando mais sobre ela, e ela vem da minha experiência de perder o meu pai para a pandemia de Covid-19 e perder o meu maior interlocutor filosófico
e a minha maior influência literária, cultural, artística, e sentir essa ausência e, de certa forma, querer conversar com ele sobre a morte dele e sobre o que está acontecendo no planeta agora e não poder conversar com ele. E aí eu me assumo como esse Beelzebub renascido em um planeta também pós-apocalíptico, só tem areia, não tem nem natureza praticamente mais na Terra, e esse Beelzebub, ele nasce como um filho do último humano que morreu, né? E esse último humano, inclusive, é um homem que está enforcado em uma árvore. E a história, aqui é a primeira página, e a história tá lá, ele encontra o pai, né? Acho que eu tenho essa imagem também aqui, eu posso mostrar agora mesmo aqui, colorida, inclusive. Aqui tá preto e branco, mas a história originalmente eu fiz em cores. E aí ele vai conversar com esse pai morto, que é a humanidade, simbolizada da humanidade destruída e morta na árvore ali. Mas então eu estava falando sobre a questão editorial. Então é um editor, e aqui ele está fazendo o papel de editor, não tem catarse, não tem nada por trás, é uma revista que ele publica pela editora, né? Faz todo o trabalho de divulgação, publicação, e a gente recebe, né, o pagamento devido, todas essas coisas. E aí, quando eu mostrei Licanarquia para ele, é curioso, porque ele pegou o trabalho e falou, nossa, quero publicar, vamos publicar. Só que ele virou para mim e falou uma coisa curiosa, falou assim, Edgar, deixa eu te perguntar uma coisa, eu sei que quando você faz parceria artística, porque eu não trabalho com grana quando faço parceria artística, eu sei que quando você faz parceria artística, você faz só por afinidade. Então eu sei que não houve dinheiro envolvido com essa produção desse trabalho entre você e o Toninho. Eu falei, realmente, Toninho fez de coração, de amor, e eu também. Né? Eu sempre faço meus trabalhos assim, depois eu vou ver se isso vai ser publicado e como vai ser publicado. Eu não estabeleço nenhuma parceria artística que envolva grana, entendeu? É só por afinidade mesmo. E com o Toninho foi a mesma coisa, um artista consagrado dos quadrinhos brasileiros, um mestre, mas fez por paixão o trabalho, a gente nem sabia como ia publicar. Aí ele falou, olha, Edgar, eu tenho como publicar o trabalho, vou publicar, só que é o seguinte, como eu vou vender o trabalho e a tiragem é pequena, tal, e aquela coisa de 10%, o que vai gerar de retorno financeiro para o Toninho é muito pouco. E aí eu acho que a gente podia fazer um catarse para conseguir um dinheiro para publicar um álbum com a qualidade melhor. A gente vai fazer uma coisa com lombada quadrada, orelha, com extras, que é o que a gente está fazendo, né? Uma coisa muito mais elaborada e, ao mesmo tempo, a gente pode remunerar o Toninho pelo trabalho. Porque eu abdiquei, falei, não, eu não quero remuneração. Eu já tenho a remuneração que eu tenho um hobby que me mantém financeiramente, então eu não busco retorno financeiro com o meu trabalho. Então, nesse caso, o Catarse ele vem para isso também. Né? Então, a gente, dessa verba que a gente vai arrecadar, né, uma boa parte é para o Toninho, que é um artista independente, que, né, vive do seu trabalho e que merece, sim, ter um pagamento que não é nem grande coisa, mas é um pouco justo por essa criação incrível que ele fez em parceria comigo, né, fantástica. Então você vê como é que às vezes a gente não percebe. E aí, essa ideia do editor, eu fiquei até muito reticente, falei, mas será? Eu não gosto muito desse negócio de catarse, você tem que incomodar as pessoas, você tem que fazer as pessoas acreditarem em algo que não foi ainda publicado, porque, cara, é o seguinte, você mesmo, você foi lá e financiou o Catarse. O que você fez? Você deu um crédito para mim para uma coisa que você não viu. Né? Isso aí envolve uma coisa de você acreditar naquela pessoa, para quem você está fazendo esse financiamento. Né? Envolve e envolve, às vezes, frustração, porque você pode depois pegar o trabalho e falar, nossa, mas que... Né? Que é diferente de você chegar aqui, eu estou aqui, por exemplo, num lançamento, que eu faço muito aqui em Goiânia, no lançamento do meu quadrinho, você vai lá, olha o quadrinho e vê, me interessa ou não me interessa e compra. Não. Você está fazendo o quê? Um investimento. Você chegou lá e falou, eu acredito que esse trabalho pode ser legal. Então, essas coisas sempre me deixaram um pouco pé atrás com o Catarse, né? E eu já tinha apoiado algumas coisas ali, mas eu sempre fiquei assim, né? Não tanto por essa questão da independência, até porque eu estou te falando, quer dizer, o meu Catarse não é independente, então eu tenho um editor, eu não vou ter nada da dor de cabeça para mim,
principal, que é o que eu não gosto, e ele já gosta, que é a parte editorial. Quem vai mandar para a gráfica, conferir todos as provas, e vai depois empacotar esses negócios tudo para mandar para todo mundo que financiou, é o editor, é o grande amigo, o Marcos Freitas, lá da Atomic Editora, né, lá do Sul, ele que vai fazer isso. Né? Agora, eu penso, se o projeto fosse meu, era um papel meu também. Então, e isso demanda um tempo danado. Eu, particularmente, prefiro, nesse tempo, estar o quê? Criando, né? Usar esse tempo para criar. E aí, ter o Marcos para fazer, né? Isso aí, além de ser ele também o responsável pelo todo o projeto gráfico, tá muito bonito. Então, ele também é um cara que faz os projetos gráficos, isso aqui é dele, né? Tem assim já uma experiência grande com projeto gráfico de quadrinhos, tem essa coisa de ser o cara que vai, né? Que tem essa pecha editorial, de contato com os leitores, de tudo, gosta, é apaixonado por isso. Então, eu e o Toninho somos os autores e também divulgadores, né? A gente divulgar para fazer com que os amigos venham apoiar o projeto. Mas eu acho que a gente não pode, e isso que você falou é fundamental, a gente não pode só pensar que o Catarse vai ser a solução para publicações, né? Que o financiamento coletivo, a gente está falando que o Catarse é uma marca, mas o financiamento coletivo é uma solução, porque tem, inclusive, está acontecendo agora de muitas editoras se aproveitarem do financiamento coletivo. E aí, o que elas estão fazendo? Estão abandonando os artistas brasileiros. Porque quando você pega e compra um material do exterior e coloca no Catarse em financiamento coletivo, o que acontece? Você vende fácil, você tem o título ali, entendeu? Por exemplo, eu tenho visto muitos quadrinhos europeus entrando no Catarse sem necessidade. A editora tinha que ir lá, pegar esse material, publicar e vender. Não, ele está colocando lá, e aí muita gente que às vezes investia no Catarse no autor brasileiro, vê aquele projeto estrangeiro, aquela coisa, vai lá e já desvia. As editoras. Parte do lucro total, né? As editoras estão fazendo para mim, porque para mim o Catarse, né, o financiamento coletivo, tinha que ser realmente para o autor independente. Aí você chega no momento que a editora, né? E eu estou falando de editoras que têm porte. Porque, por exemplo, a Atomic é uma editora pequena. O que a Atomic faz? 100 exemplares. Né? Então tem uma produção gráfica tal, mas é 100. Se vender uns 100, você vai fazer mais. Mas eu estou falando de grandes editoras que vão fazer edições de 3 mil exemplares, 4, 5 mil, que estão usando o Catarse para isso. E que não precisava. Eles têm forma de investir, né? E que você começa a desviar essa estrutura desses financiamentos coletivos para outras coisas. É uma discussão, viu, José, para a gente ficar falando aqui durante dias sobre isso. Não, realmente. Né? Mas é uma possibilidade, eu acho que não pode ser a única. Né? O problema é que às vezes o cara fica só naquilo ali. É muito difícil você ganhar dinheiro. Né? Então, assim, o que a gente fez foi uma campanha enxuta para a gente conseguir dar ali para o Toninho Lima cerca de 3 mil reais. É 3 mil reais que nós vamos dar para ele. E o resto, cara, é dentro do esquema fechado para publicar o álbum na conta e mandar para as pessoas. Aí nós já passamos mais de 50% da meta, deu uma respirada, nós já conseguimos dar, né, agregar ali alguns presentes para os apoiadores. A campanha continua, quem quiser nos apoiar, vai até dia 11 de novembro. E se a gente chegar em 175% da meta, falta aí uns 25%, não, falta menos, 20 e pouco por cento. Se a gente chegar nisso aí, a gente vai incluir mais uma revista, né, um álbum curto de 32 páginas, só com HQforismos meus de presente para todo mundo. Então, quem tiver interesse, né, que aí você vê, o interesse nosso é presentear, é fazer a cultura circular. Nem eu, nem o Marcos não vamos ganhar um centavo, que é o editor. O interesse dele é fazer essa coisa circular. Até porque o Marcos também tem outra profissão, ele é dono de restaurante, né? Tem um espaço. Então, assim, o trabalho editorial dele é um trabalho também de apaixonado. Publica as coisas que ele ama, então sempre tem esse tipo de coisa, né? Não tem aquele viés 100% comercial. Não, perguntinha dupla aí, ó. Tipo, você trabalha muito com a ideia não necessariamente só da ficção científica, mas sempre pensando muito na questão do futuro, né? Seus personagens nunca estão no presente, sempre estão adiante, né?
E, além do mais, também, basicamente, quando a gente fala do futuro, a gente reflete um pouquinho do que é o nosso presente, mas, simultaneamente, também há um pouquinho da tentativa de profecia em cima disso. Aí eu vou para duas perguntas básicas aí. Ó. Todo mundo tem um passado, aí vamos para duas perguntas de uma vez só, para ver se você articula uma aí na outra, dentro do possível. A primeira é o seguinte, essa perspectiva que você tem aí da aurora, pós-humana e tudo mais, você acha que há possibilidade daquilo se aproximar e tudo mais? Você vê a tecnologia como uma coisa ruim ou você acha que ela tem muita coisa positiva? E, baseado nisso, já vou jogar outra pergunta que é em relação ao passado. O que te influenciou também a pensar isso para além dos quadrinhos? Por exemplo, qual foi o grande autor que você, o Edgar, antes de ser um grande criador, te influenciou aquele livro que você pensou, nossa, cara, eu queria ter feito isso. Então vamos a duas perguntas em uma. Primeiro, esse futuro, há possibilidade de você ver como possibilidade? E segundo, o que te influenciou para isso tudo? José, eu sou um ficcionista que utiliza um conceito que eu considero muito caro para mim, do grande Philip K. Dick, né, que é um escritor de ficção científica norte-americano, que também era um grande pensador sobre o que era ficção científica. Ele tem um ensaio onde ele vai trazer o conceito de deslocamento conceitual. O que é esse deslocamento conceitual? É o poder que a ficção científica tem de amplificar questões contemporâneas num futuro hipotético para discuti-las de uma maneira mais pungente. E o que a minha ficção científica faz é justamente isso. Eu, em toda a minha ficção científica, estou falando do hoje, do agora, do mundo contemporâneo. Eu estou falando de mim, de nós e de o que nós estamos experienciando. Só que qual que é o prazer de usar a ficção científica? É justamente porque ela faz essa amplificação que eu levo quase ao paroxismo essa problemática contemporânea que nós experienciamos para discuti-la de uma maneira muito mais visceral. Então, quando eu falo, por exemplo, de licanarquia, que é essa história nesse futuro aí apocalíptico, em que você tem tecnologia, mas você já tem um ambiente arcaico, né? Como que é isso? Esse retorno é um arcaísmo. Eu estou misturando essas duas coisas, quer dizer, esse hiperavanço tecnológico que permite um homem comum, né, se transmutar com a tecnologia em um lobisomem, ele se tornar uma criatura animalesca. E, ao mesmo tempo, né, eu também utilizo muito o que eu chamo de tecnognose, que é uma palavra que ela amarra algo muito importante em toda a minha ficção. E o que é isso? É o seguinte, é que todas as buscas transcendentes do ser humano, por mais que as tecnologias nos mostrem um ambiente laico, asséptico, onde aparentemente a religiosidade, a espiritualidade, ela estaria jogada para escanteio, se você começa a estudar e analisar como tudo funciona nesses meios tecnológicos, você percebe que eles estão, na verdade, recheados. Toda a essência deles está permeada por essas mesmas buscas transcendentes. Por isso, tecnognose, que é um termo de um pesquisador norte-americano também, que é o Eric Davis, que eu gosto muito. Eu gosto muito, que é tecgnosis lá, e eu traduzi como tecnognose aqui. Porque eu tenho, na minha concepção como indivíduo, essas buscas transcendentes, né? Essa relação com o oculto, com a magia, e aí o universo ele mostra esse choque. Então, da hipertecnologia com essas buscas transcendentes que continuam a permear todos os seres humanos. Elas continuam, quer dizer, elas às vezes elas são deslocadas para outros territórios, mas em essência elas são as mesmas coisas, né? Então, por exemplo, vamos pegar uma cultura ancestral, os xamãs que realizavam rituais animistas, que se fantasiavam como criaturas da natureza, animais, para poder incorporar o poder daquele animal durante esse ritual. Você fala, mas isso não está acontecendo hoje. Está acontecendo e muito.
o que é o fenômeno do cosplay? O cosplay é uma adaptação essencial dessa cultura xamânica animista. O que o xamã queria? A força daquele animal. E qual é o desejo do cosplayer quando ele usa o cosplay? É parecer, é trazer para ele a essência daquele personagem que ele ama, porque aquele personagem é um arquétipo. Ele guarda na estrutura, né, dele como personagem coisas que eu quero trazer para a minha existência. Então, e isso é um exemplo. Eu posso ficar aqui a noite inteira falando com você sobre inúmeros exemplos no contexto da cultura contemporânea. Cortando você rapidinho. Sim. O ciberpajé é um arquétipo? Eu acho que o ciberpajé não é ainda um arquétipo, porque ele é uma construção de um ser humano cheio de idiosincrasias, de complexidades, de coisas a serem resolvidas, a serem transformadas. O arquétipo ele é aquela figura que ele tem uma pureza de percepção essencial. Então, assim, se para eu me tornar um arquétipo, primeiro eu acho que eu tenho que estar morto. Né? Porque enquanto eu sou uma criatura complexa, que tem tantas coisas que permeiam o meu ser, e que eu posso conversar com você aqui, não existe esse distanciamento. Né? Quando, por exemplo, o animista vai lá, quando o animista vai lá e escolhe um animal, o que ele escolhe desse animal? Ele escolhe desse animal aquilo que mais o interessa, né, nas ações daquele animal. Então, o animal se torna esse ser arquetípico porque você coloca nele uma estrutura essencial que demarca o conceito que você está trabalhando, que você molda. Por isso que eu estou dizendo que o ciberpajé não é, porque o ciberpajé ainda é uma criatura em construção e ele é fruto de um desejo individual de autotransformação, e ele não tem nem essa pecha de querer ser um guru, de querer ter uma seita ou nada que o valha, apesar de muitas pessoas a princípio pensar que é isso, né, que eu estou criando uma seita, que eu estou querendo dar uma de guru, é a última coisa que eu quero no planeta, é ser guru de alguém. Para mim, ser guru de mim mesmo já é a coisa mais difícil que existe, ainda mais ser guru de outras pessoas. Isso não existe na minha concepção de realidade. Mas então, continuando lá na sua questão, né, que é uma questão complexa, a minha relação com o futuro, ela é uma relação brincante, porque na verdade eu não estou falando de futuro. Toda a minha ficção, por mais distante que ela esteja, ela trata do agora e ela trata da nossa relação agora com os processos tecnológicos e com os processos transcendentes. E aí vem o que você perguntou lá, assim, ó, e aí você acha que as tecnologias são ruins ou são boas? Eu acho que tudo, aí eu vou buscar no McLuhan, que é um pensador, para mim, fantástico da comunicação e um dos maiores intelectuais e visionários do século XX. E o McLuhan, ele vai falar algumas coisas que eu acho fundamentais, como essa ideia de o meio é a mensagem. Então, veja, nós temos coisas maravilhosas que são trazidas pelos processos tecnológicos. Né? Algumas coisas muito simples, como, por exemplo, a possibilidade de enxergar melhor. Né? Se eu não tivesse uma tecnologia que produz essas lentes e que consegue, né? Isso é um processo tecnológico. Isso me faz ter a capacidade de enxergar melhor. Aí você tem algumas tecnologias que te tornam, não só elas auxiliam nos problemas que você tem e conseguem melhorar, como no caso é um problema, é um defeito físico que eu tenho, e essa tecnologia me permite enxergar melhor. Agora, eu tenho tecnologias que elas me permitem amplificar as minhas possibilidades. Elas são extensões das minhas capacidades. Desde essa nossa conversa aqui, que ela está acontecendo de forma quase que simultânea e à distância, porque você tem, então, tecnologias que estendem a visão, né? E veja, essas tecnologias elas são anteriores até ao digital, porque são tecnologias eletrônicas. Você conseguia fazer isso já na era eletrônica.
Não na era digital nós estamos fazendo o melhor, né? Porque aí você possibilitou isso para todo mundo. Na era eletrônica era só quem tinha muito dinheiro. Você tinha que ter uma televisão, uma câmera para você levar lá para transmitir alguma coisa ao vivo. Era muito caro. Né? O digital ele barateia tudo, mas o digital para mim ele traz no seu cerne esse problema da questão da linguagem. A gente entra num território para mim que é bem complexo, que é o território da linguagem. E aí eu faço uma conexão com a minha percepção de magia e a ideia de que é uma ideia da cosmogonia ocultista, de que no universo você tem o uno, né? O uno do universo, quando ele se desdobra, ele nunca se desdobra para uma dualidade, ele se desdobra para uma tríade. Então, assim, do 1 você tem 3, você não tem 2. Por isso que toda linguagem humana e até animal, ela nunca ela sempre vai ter mais de 3 elementos que a compõem, e na maioria das vezes ela vai trabalhar com múltiplos de 3. Né? O alfabeto romano, o alfabeto grego, né? E uma série de linguagens complexas que você tem, elas sempre trabalham nessa perspectiva. E até na história da cultura, você vai ter a tríade, o triângulo, né? Desde a tríade persiana até a trindade cristã, passando por outras estruturas que elas têm, então, como elemento básico do você vai para a tríade. E aí, de repente, o ser humano, ele criou pela primeira vez, ele cria uma linguagem, porque as linguagens que foram criadas por nós até então, elas nunca foram tão simplórias a ponto de apagar a zona cinza. Você cria uma linguagem, que é a linguagem binária, que ela trabalha com 0 e 1. Você não tem a possibilidade nem de um terceiro elemento. Você não tem zona cinza. É sim e não. É 1 e 0. Isso não existia. Só fechando. Desculpa, é que Fala. você praticamente resolveu toda aquela grande questão de se um dia a máquina vai conseguir se aproximar do que é o ser humano. Se pegar essa sua teoria, se ela estiver correta, a resposta é clara, é não, porque o código binário jamais vai conseguir transcender isso. Justamente. E aí, esse código binário, veja o que é o problema para mim. O código binário, o que ele fez, José? Ele faz algo muito pernicioso, que é o seguinte: ele reduz todas as outras linguagens a ele. Então, nós estamos aqui conversando em língua portuguesa. É uma linguagem, tem uma tradição, né? Nossa visão de mundo parte dessa língua, né? que é peculiar. Agora, veja, você é um cara inteligente. Essa língua portuguesa, ela está em segundo plano, porque, na verdade, quando eu falo, eu tenho uma decodificação para o binário leva para a sua máquina, que decodifica para a língua portuguesa de novo. Ou seja, a estrutura que faz isso aqui funcionar, ela é binária. Ela não é como quando eu estou falando com você, cara a cara. Tudo. E aí vem aquela coisa, primeiro veio o verbo. E nem é uma expressão que eu estou buscando do cristianismo, não. É uma expressão da forma de leitura do mundo. Como que você quer que uma sociedade não se torne extremista se a linguagem que é a estrutura, ela é baseada nos extremos? E aí você vê que essa linguagem alimenta, por exemplo, o monoteísmo. Que o monoteísmo, ele também é baseado no quê? Nos extremos. E o monoteísmo contemporâneo, pentecostal, ele é mais radical ainda, porque ele nem tem aquela coisa monoteísta, por exemplo, do purgatório, que é católica. Não existe, só existe o quê? Só existe céu e inferno. É 0 ou 1, não dá para ficar no meio de campo, não dá para você ser mais ou menos, ir para o purgatório, purgar e depois até ir para o céu. Não, é céu e inferno. E aí você vê como que no meio, né, você vê a égide do digital. E aí, quais são as religiões que estão mais crescendo do planeta? As religiões monoteístas mais radicais, que é o quê? O muçulmanismo, né, e o pentecostalismo. Não, em cima do que você falou, cortando de novo, tem um problema drástico, porque a questão não fica só em cima do céu e do inferno, porque
esse pessoal mais extremos, eles trazem essa questão também para o comportamento. Você é A ou B. Tipo, não existe outra Exatamente. perspectiva. Como que essas Então, pessoas, por que que essas pessoas não conseguem lidar, por exemplo, com a diversidade sexual? Não é. É macho ou fêmea. No fundo, os caras estão todos ali alucinados lá dentro, porque é uma coisa muito difícil que eu estou dizendo, que para mim a essência cósmica, ela parte de 3, é do 1 para o 3, não é para o 2. Então, você vai viver um conflito total dentro, mas a linguagem que rege o mundo contemporâneo hoje, ela é essa linguagem do 0 e 1. Ela está por trás de todas as conversas. E, mais uma vez, primeiro veio o verbo. Se você tem uma linguagem que ela é extremista, que ela parte dos dois polos, e essa linguagem conduz toda a produção da informação no planeta, e isso é só uma licença poética minha de ver o mundo. Eu penso, aí você me perguntou se eu acho que é pernicioso. Eu acho que a linguagem binária precisa ser ultrapassada para que a gente consiga avançar e voltar a um território de complexidade e não descer para esse abismo cada vez maior de simplificação de visão de mundo que está acontecendo, é necessário que ela seja ultrapassada. Como? Já estão discutindo. Tem por exemplo, a lógica paraconsistente anotada, que é uma lógica que tenta superar a lógica binária. Tem a computação quântica, que trabalha num nível de complexidade que avança e destrói toda essa ideia básica do binarismo. Então, você tem a lógica fuzzy, tem várias lógicas sendo estudadas aí para tentar superar a lógica binária. Mas não se discute isso, não se fala quase nada sobre o que está por trás do binarismo. E aí a minha grande crítica ao processo tecnológico contemporâneo é o domínio do binarismo, que eu tenho trazido cada vez mais forte para o contexto das minhas histórias, e justamente o que você falou, né? A consciência, a inteligência, a sensibilidade humana, será que ela vai, que uma estrutura que ela vem de algo que não é, onde não existe zona cinza, onde toda a complexidade ela é reduzida para 1 e 0, para sim e não, será que a gente vai conseguir gerar essa complexidade? A minha percepção, e aí é de um leigo que gosta de ler sobre ciência, né, um poeta, um artista que gosta de ler sobre ciência, é que não. Mas como ocultista e como magista, eu tenho uma percepção intuitiva de que se a gente continuar sob o domínio dessa linguagem, a humanidade tem muito a perder. E talvez nós estejamos caminhando para o abismo total, justamente por essa tendência polarizadora, e as pessoas ficam buscando outras coisas para tentar explicar esse fenômeno. E, para mim, esse fenômeno é explicado, e aí eu volto para o McLuhan. Os meios são as mensagens. Então, na verdade, a estrutura, a linguagem que rege esse meio, ela já na sua base é extremista. Ela não permite zona cinza, ela não permite a aceitação da diferença. É uma piração, né? Mas estou falando, é uma das elucubrações fundamentais disso, né? E é onde eu chego para você, então. E aí, nesse meu futuro, onde eu amplifico, por exemplo, certas estruturas do digital, eu estou questionando. Mas, ao mesmo tempo, olha que louco, eu amplifico a mixagem genética nas criaturas. E, de repente, algumas dessas criaturas que se mixaram com outros animais voltam a ter uma percepção de implodir a individualidade e se perceber de novo como parte da natureza. Que isso foi destruído, né? Então, veja, eu não sou um cara que é contra a tecnologia. Eu até olho lá e falo, nossa, olha que legal aqui. Quem sabe se eu inserisse genes animais, de certa forma, em todos os seres humanos, né, e eles tivessem uma experiência ali momentânea, atávica, uma sensação animal de novo, eles não percebessem como eles estão conectados com toda a natureza e como a espécie humana é só mais um dos organismos que compõem a grande natureza que compõe Gaia, que é a Mãe Terra. Então tem essas dualidades. O lobisomem pós-humano em licanarquia, ele é fruto do quê? Do avanço genético. Mas ele é um cara que está em reconexão com a natureza. Ele está buscando essa reconexão. Daí, cortando isso aí de novo,
Lembra um antigo filósofo, acho que era um filósofo cristão, do início da era cristã, quando falava do cristianismo, ele falava, rapaz, isso é tão absurdo que só pode ser verdade. Vendo você falar, lógico, tem um grau de... Parece, tem um grau assim, de coisa assim, que é talvez amplificada, mas existem muitas coisas que fazem um sentido gigantesco. Dá um nó na cabeça justamente por causa disso. Você não sabe se dá um nó na cabeça porque parece absurdo ou se porque justamente é extremamente verossímil. É algo que é realmente assim. É o que você falou mesmo. A ficção científica ela não está no futuro, ela está brincando, refletindo sobre o que é o presente. Então é justamente isso. Quando a gente começa a ver essas aparências, coincidências, aí a gente fica meio que inseguro, porque é o grande, eu acho que a melhor coisa que a ficção científica faz é justamente isso. Quando a gente começa a perceber essas coisas no presente, a gente fica com medo de deixar determinadas coisas que a gente considera negativo acontecerem e tudo mais. Agora é o seguinte, cortando aqui para o final, que a gente já está um tempão conversando, a conversa está ótima e tudo mais. Eu falei aqui no meu áudio. Mas voltando aqui já para ir para o final, e esse, nossa, dá até uma dó de parar essa conversa aqui agora. Mas eu vou partir com as perguntas um pouquinho mais simples, mais rápidas, mais diretas, até para a gente terminar num tom mais leve, né? Essa semana, eu e o Solemar Oliveira, não sei se você conhece aqui de Anápolis, a gente conversamos sobre o Obstáculo do Terror, e a Grande gente autor. terminou muitas vezes com um tom bem pessimista algumas coisas. Então, eu gostaria de ouvir umas coisas mais simples, tipo, e até fora disso. Uma delas, que eu fiquei muito interior, você falou lá do Tentáculos, que você é um personagem. Se não me engano, a Lígia lá também, quando ela colocou você também como personagem do quadrinho dela lá, sobre a Anguera e tudo mais. Pergunta simples, rápida, direta. Qual que é a sensação de se ver enquanto personagem? Quando você se viu lá, existe uma sensação diferente ou você acha, não, é só um personagem? Ou há alguma coisa legal quando você vê você enquanto personagem em um quadrinho? Olha, é uma emoção, né? O ser humano ele tem o ego, ele não pode deixar o ego dominar a sua existência, porque ele se torna uma pessoa petulante, desagradável. Mas nós temos o ego, a gente tem inclusive algo que eu percebi que é uma grande ilusão, que é, por exemplo, a ilusão de continuidade. Né? As pessoas falam, nossa, Edgar, você está deixando um legado, você produz muita coisa, você tem, né, você tem música, você tem tanta coisa. Né? Os amigos falam, você está deixando um grande legado. Eu falei, rapaz, eu não acredito em legado. Legado é uma grande bobagem. Né? A humanidade tem aí, a gente tem 4.000 anos de história, mas a humanidade tem milhões de anos. Esses legados todos sumiram. E tudo que eu fizer aqui vai acabar. Tudo vai sumir. Legado é uma grande ilusão. Eu crio para o meu tempo, eu crio pelo prazer de criar. Eu não crio para deixar nada para as futuras gerações ou para algo que venha. Inclusive, depois que eu vier a não estar nesse mundo, eu não tenho preocupação. Se quiser destruir tudo que eu fiz, que destrua, porque se isso pode sumir imediatamente, se não sumir imediatamente, vai sumir também um pouco depois. A espécie humana é um grão de areia na infinitude do universo. Que bobagem é essa de achar que eu vou deixar algum legado para alguma coisa? Isso é uma grande ilusão. Mas nós temos o ego, quer dizer, nosso ego é tão grande que a gente ainda se ilude que será possível, de alguma forma, legar alguma coisa para alguém, deixar alguma coisa para o futuro. Né? O homem tem que fazer um livro, né? Isso aqui e tal. Isso, para mim, é tudo bobagem. Mas eu gosto de criar, eu gosto de escrever, porque a escrita é uma ação mágica para mim. Ela tem um papel de modificar a minha existência. Quando eu escrevo, eu crio personagens, eu entro na pele desses personagens, eu brinco com esses personagens, na verdade eu estou trabalhando questões internas minhas, que eu quero modificar. Eu uso todo o meu processo criativo como uma ação mágica de autotransformação, para ter uma vida mais equilibrada, mais tranquila, mais prazerosa. O que me interessa, José, é o agora, é essa existência aqui. As outras podem existir, pode ser que eu tenha outras existências, mas nada é certo. O que é certo é essa. Então, assim, sem legado, sem preocupações com o futuro, né? Encarando o processo criativo, o processo artístico como um processo de autotransformação e hiper prazeroso, né? O prazer de criar. E ao ver alguém
que te desenha, que te coloca como personagem em um trabalho, é uma emoção muito grande. Por que é uma emoção muito grande? Porque ninguém te desenha, quando um aluno te desenha, é porque ele gosta de você, é porque ele tem, mesmo que ele esteja fazendo piada, às vezes fazendo uma charge, mas ele reconheceu alguma coisa em você que é admirável. E as pessoas, quando fazem isso, é porque elas reconhecem alguma coisa em você que é admirável. Nem que seja, às vezes, simplesmente o meu jeito espalhafatoso de me vestir, que já é uma coisa que me diferencia. Mesmo que seja só isso, e seja só isso que fez alguém me desenhar ou me colocar como personagem, já é extremamente prazeroso. Né? Tem aqui o Celso Moraes, que é um quadrinista de Goiás também, aqui de Goiânia, que é meu amigo, que fez também uma história em quadrinhos muito legal, com a tiragem pequena, um álbum, e eu também sou personagem nessa história, também faço o papel de um mago lá, então assim, já tem várias pessoas me colocando como personagem, porque elas sentem, de alguma maneira, e aí você brincou com a coisa do arquétipo, não é que eu sou um arquétipo, mas que de alguma maneira eu sou alguém que mereço ser representado. Isso eu encaro de uma forma tão carinhosa e afetuosa que é impossível de não me sentir grato. Foi ligar o áudio e acabei desligando minha câmera aqui sem querer. Em cima disso aí me lembrou muito aquele famoso poema de Fernando Pessoa, que todo mundo gosta, que é o Tabacaria, que ele tem um momento do poema que ele fala que, quando ele estava vendo a placa em cima da tabacaria, que ele fala, um dia essa placa vai desaparecer, depois a língua na qual está escrito naquela Vai placa e tudo desaparecer. mais, é bem nessa linha. É E é um poeta exatamente isso. que eu, como a maior parte das pessoas, gosta muito, mas e no seu caso? Todo mundo deve ter aquele livro que gosta pra caramba, e qual que é aquele livro que te torna um cara chato, que qualquer conversa, assim, você esbarra alguém e fala, cara, você tem que ler esse livro aqui, que ele é muito bom. Eu queria saber o que é Como isso? você citou poesia, o grande livro da minha vida, né, de poesia é o Rubaiyat, do Omar Khayyam, que, se não me engano, foi traduzido em Portugal pelo Fernando Pessoa. Você conhece esse livro? Não, eu não sabia Que que ele é tinha de um traduzido. poeta persa, o Rubaiyat, Omar Khayyam. Não, já vi, mas não sabia. Eu sei que ele traduziu a Helena Blavatsky, essa galera. Eu É, vi que ele, traduziu a Helena ele, Blavatsky, esse negócio. ele tinha contato até com o Crowley, né? Com o Tinha. Aleister Tem até Crowley. uma história interessante com o Crowley lá, com ele, bem engraçado. É uma figura, era uma figura. Agora, ele, se não me engano, e eu tenho quase certeza disso, traduziu também para o português de Portugal, foi um dos tradutores desse livro mágico, que é um livro que, ao mesmo tempo, ele traz algo do mundano nas poesias, da importância do carpe diem, de experienciar os prazeres, os amores, os vinhos, a vida, e ao mesmo tempo de refletir sobre algo mais profundo, que é da essência humana. Então, você percebe o Khayyam, né, que era também matemático na época, além de poeta, que é um cara que ele vai de uma visão, às vezes, muito terrena, animal da existência, para uma visão que beira uma transcendência melancólica, e esse livro ele teve uma importância, uma influência para mim na minha adolescência que é incomensurável. Obviamente, eu tenho inúmeros outros livros que eu poderia citar. Um livro que é uma narrativa, e aí sim, em prosa, que foi muito importante também na minha adolescência, e que eu acho que todo adolescente deveria ler, mas que é um grande impacto, né? É O Lobo da Steppe, do Hermann Hesse, que é um livro assim que eu acho também que foi fundante para a minha visão de mundo. Mas aí falar sobre livros, né? Eu sou um fanático por livros, então assim, eu estou sempre rodeado de livros. Talvez seja o meu último hábito de consumo em que eu ainda consigo não pensar para consumir, às vezes consumo de uma forma com um pouco de impulso, porque o resto dos meus hábitos de consumo acabou assim, tudo eu penso muito para comprar. E livro e quadrinho, eventualmente eu ainda compro sem pensar muito. Né? Vou lá e acho aquilo e ainda é. Então, assim, eu sou um cara rodeado de livros e nasci num lar rodeado de livros, que meu pai era um intelectual autodidata. Quando eu nasci, meu pai tinha 5.000 livros, tinha mais livro que a biblioteca da cidade que eu nasci, que é Ituiutaba, Minas Gerais. Então, você veja, né? O meu nome é um nome relacionado com a literatura. Minha mãe ficava brava na época, porque tinha um radialista na cidade, que, segundo ela, era muito feio,
e chamava Edgar de Souza. E o meu pai me deu o nome de Edgar porque meu pai era um intelectual e ele amava 3 autores que tinham o nome de Edgar. Um você conhece bem, que você discutiu ele aí, Edgar Allan Poe. Outro era o Edgar Wallace, que é um cara também que escrevia suspense, né, e policial, e romance policial, que meu pai amava. E outro é o Edgar Rice Burroughs, que é o criador do Tarzan. E meu pai era fanático por esses 3 Edgars e falou: ó, quando eu tiver um filho, eu vou dar o nome dele de Edgar, porque esses caras aqui, eu sou apaixonado pela literatura deles, são autores que eu tenho em primeira conta, e os 3, curiosamente, se chamam Edgar. E meu nome é Edgar por causa disso. Então, você vê, a minha literatura, Bacana a demais. minha conexão com a literatura, e quando, por exemplo, eu quis, e isso era difícil, quando eu quis ali nos meus 9 para 10 anos de idade, que eu li uma história em quadrinhos, chamada, uma adaptação de quadrinhos, numa revista que eu amava de terror brasileira, nacional, que era A Máscara da Morte Rubra, uma adaptação para os quadrinhos do conto do Poe. Cheguei para meu pai, foi a primeira vez que eu tive um interesse mesmo literário. Falei, pai, eu quero... Nossa, olha aqui que legal, essa história em quadrinhos foi uma adaptação desse cara aqui, Poe. Foi quando meu pai me contou que meu nome era Edgar, por causa dos 3 Edgares. Foi o Bacana. meu primeiro interesse maior por literatura, e ele pegou e me entregou na mão tudo que ele tinha do Poe. Isso então é resultado de uma tríade do gosto do seu pai. Mas aí, Poe eu apaixonei. Com 9 anos eu não sabia, não entendia. Mesmo a tradução do Poe era muito difícil para um menino de 9 anos. Eu li com o dicionário do lado, porque eu queria entender o que aquele cara estava falando, porque ele era lá, de certa forma, era uma literatura que se conectava com os meus quadrinhos. Então, o Poe também é um autor que tem, assim, um impacto muito profundo também na minha formação, na minha construção como criador, como autor. E aí, como eu disse, a gente podia ficar conversando aqui a noite inteira, né? Eu fiz essa pergunta que é o seguinte, ela é uma pergunta que me irrita um pouco, quando alguém pergunta, qual é o seu autor favorito? Porque então, tipo, beleza, a gente sempre tem um, assim, tipo, no meu caso, eu gosto, tipo, Murilo Rubião, Kafka, o João, o Baldo Ribeiro, são autores assim que eu tá assim no... Só que é o seguinte, tem época que a gente tá com algum autor mais em mente, e quando a gente responde essa pergunta, depois me dá uma raiva pelo seguinte, porque eu falei, nossa, mas tem tal autor que é tão bom, que eu gosto tanto, e não falei dele, falei do outro. Então, porque é o seguinte, acaba que os mesmos que a gente mantém algo que sempre está na nossa memória, vez ou outra a gente acaba falhando com quem a gente acha que gosta mais. E para fechar aqui a nossa conversa, então, para te dar uma chance de vingança em cima desse monte de pergunta aleatória que eu te fiz aqui, é o seguinte, qual é a pergunta que o pessoal te faz, que eu sei que eu acompanho essa semana, estava lotado de live, nossa, um monte de coisas, você até ganhou, foi até homenageado, estava lá no salão de humor de Caratinga, é isso? Deixa eu ver. Caratinga e tudo mais, salão internacional, né, de humor de Caratinga. Eu até pensei, nossa, será que ele vai ter tempo para vir? Porque parece que a agenda do sujeito não tem nem espaço. Então, para dar chance de vingança aí, espero que não seja nenhuma das perguntas que eu te fiz, mas nessas várias entrevistas, qual é a pergunta que o pessoal te faz que te dá uma certa, assim, irritação? Tem alguma pergunta, assim, que você não gosta de ouvir? Ou qualquer coisa está tranquilo para você? Olha, eu sou muito aberto. Eu acho que toda pergunta te leva à reflexão, te leva às vezes, quando você responde uma pergunta, você aprende sobre você mesmo. Tem perguntas inusitadas que me fazem às vezes, José, que eu acabo entendendo como eu vejo aquele aspecto do mundo, porque eu tenho que parar para responder aquela pergunta. Então, para mim, não tem nenhuma pergunta que seja capciosa, complicada. Todas as perguntas eu vou responder. Se for uma pergunta, às vezes, que demanda um conhecimento que eu não tenha, e como professor acontece muito, simplesmente eu ligo, essa não tem como eu responder, porque eu não... Né? Agora, o que me irrita muito por exemplo, que não aconteceu de maneira nenhuma na nossa conversa, é quando o seu interlocutor ele quer demonstrar eruditismo. Né? É aquela coisa de querer demonstrar conhecimento, eruditismo. E às vezes eu lembro de muitas palestras que eu dava também ainda no presencial, e aí você tem o pessoal que vai perguntar, e aí você tem gente que a pergunta, na verdade, não é uma pergunta, ela é uma demonstração de erudição e de ego e de conhecimento, sabe? Essas coisas, eu acho que o conhecimento ele só tem sentido se ele te transforma de alguma forma. Se o conhecimento ele existe só para ocupar espaço e para você
demonstrar o ego para os outros, ele é algo ridículo. Então eu abomino sempre, isso me irrita, sim. Quando eu vou ver aquela pergunta do cara e você vê que, na verdade, aquilo não é uma pergunta, aquilo é o cara querendo aparecer dos seus conhecimentos, da sua grande sabedoria, sabe, naquele momento ali, e, na verdade, você nem vai aproveitar daquele palestrista, porque eu já fui muita palestra, já fiz perguntas, quer dizer, vou perguntar para o cara algo que eu possa aprender dele, que eu possa apreender, que seja legal. Não é querer ensinar para o cara aqui o beabá, ou sei lá, que eu sei isso, eu sei aquilo. E existe no mundo hoje também muito essa competição, né? No meio que a gente circula, que é o meio da academia, da literatura, muito essa obsessão pela erudição. Eu rasgo a erudição e jogo no lixo. Né? Só tem sentido citar um autor, falar sobre ele, se isso é transformador, se isso tem uma conexão visceral comigo. Se não, Não, isso é verdade. Já vi casos de perguntas assim que a pergunta do sujeito tem mais citação que dissertações inteiras, que eu já li, que é aquele negócio que exatamente, vai é isso só mesmo, conectando. Zé. Não, realmente, aí você tocou num ponto. Essa foi uma excelente resposta. Não que as outras não tenham sido, mas essa foi muito boa. Porque é igual diz aquela velha piadinha, é engraçado porque é verdade. Mas é bem isso. Pô, Edgar, Silvia Pajé, eu nunca sei qual o nome, que eu tenho um nome composto, aí eu nunca, cada um me chama de um nome, aí eu me acostumei a cada um me chamar de um nome e eu ouço. Então, mas de qualquer forma, agradeço muito a sua presença, seu jogo de cintura diante dos problemas técnicos que nós tivemos aqui no início. Mas isso é até bom. Eu acho ruim quando as coisas não saem como a gente planeja, mas ao mesmo tempo eu acho muito bacana porque geralmente assim cria laços mais fortes de proximidade ou até de amizade entre as pessoas. Porque se eles superam coisas que estão fora do controle juntos, quer dizer que estão pelo menos minimamente dispostos a suportar um ao outro, o que já é uma coisa positiva dentro da relação humana. Então, mais uma vez, tivemos problemas técnicos, não vou mais pedir desculpa, porque eu já pedi desculpa demais, e isso é uma coisa que irrita toda hora. De qualquer forma, agradeço imensamente a sua presença aqui na nossa fala. E deixa aí as suas palavras para fechar, não vou dizer palavras finais, que eu acho muito estranhas, mas algo aí a mais que você queira dizer aí para a gente fechar aqui a nossa conversa. E obrigado, 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 etc. Olha, primeiro agradecer mais uma vez a oportunidade, trocar essa ideia. Foi uma noite aqui muito divertida, esse bate-papo foi muito agradável. E agradecer as pessoas que estão acompanhando, que acompanham aí no chat, que vieram prestigiar esse nosso bate-papo, né? Muito importante ter quem nos escuta também. Parabenizar pelo evento, né? E dizer que é isso que você falou mesmo. A vida é a superação de problemas, é a resolução de problemas, né? É essa nossa capacidade de lidar de maneira serena com a dor e com a alegria. Então, a gente tem que ter uma alma, né, serena e intensa, porque nem diante das dificuldades a gente não pode deixar essa intensidade, esse prazer de viver. Então, eu digo, talvez eu esteja vivendo um dos momentos mais difíceis da minha existência, depois do falecimento do meu pai e de tanta morte que eu tenho visto, né, dessa pulsão de morte à minha volta, e uma morte simbólica também, não é só a morte de pessoas que eu amo, de amigos que eu amo e que se foram, e do meu maravilhoso pai, Dimas Franco, mas também a morte de estruturas sociais, né, de paixões, de muitas coisas na minha existência que elas estão, em certa medida, se deteriorando, e aí, por exemplo, a morte da universidade, né? Uma queda absurda da universidade, a morte dos programas de pós, essas coisas estão todas Esse é um aí, problema né? trágico. E um processo de destruição absoluta. Só que a gente tem que continuar lutando, mas ao mesmo tempo não é por isso que eu não vou ter prazer na existência, não vou conseguir tirar prazer, porque a vida, em essência, José, é caos. Só que em alguns momentos esse caos ele é mais amplificado, em alguns momentos ele é menos amplificado. Mas a existência só acontece no caos. Né? A ilusão do ser humano é pensar que ele vai viver sem caos. Desde que eu É nasci, a verdade. vida é um caos. A humanidade, a forma que a humanidade lida, principalmente lida um com o outro, é caótica. Só que você tem momentos em que esse caos se amplifica e outros ele, né? A gente está agora em um pico de caos. Mas o caos vai estar sempre aí. Então, assim, a capacidade de lidar com a existência diante desse caos de forma serena
e alegre, conseguir ainda ter intensidade, amar, estar presente na existência, é uma coisa fundamental. E fundamental para o criador, para o leitor, para aquele que ama a cultura. E é isso. Um abraço a todos do Ciberpagé! Muito obrigado. Até gastar minha erudição. Você não gosta de erudição, mas eu vou ser obrigado a citar acho que se não me engano, acho que é o Miguel Torga, que é um poeta português, que ele fala uma coisa muito interessante sobre a vida, que é em cima do que você falou, que ele fala que a vida é algo assim tão grande que ela não cabe numa teoria, ela não cabe no poema. E é bem isso mesmo. A gente tem que viver, deixar viver e levando. Muito obrigado, senhor Pajé. Espero nos encontrarmos em breve. Até mais.